Já tá entrando um monte de gente aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à live. Deixa eu ver, a Rafa já entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Opa, não é aqui. Aqui. Eu sou dessas que fico acenando para todo mundo. Vamos compartilhar Olá! lá. Oi, Rafa, tudo jóia? Bem? Ai, que bom ter você aqui. Ai, prazer é meu. Obrigada pelo convite. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que eu fiquei muito baixa. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar por aqui. Ai, que bom, eu também fico muito feliz e lisonjeada com a sua presença, que Ah, é assim, imagina. fundamental. Ai, que bom, que bom. Parabéns aí pelo movimento, né? Tanto conteúdo bacana que vocês estão produzindo, que legal. Verdade, verdade. Foi uma iniciativa do Ozeco, e aí ele criou esse canal e assim, ele chamou alguns arquitetos, né, para estar sendo âncoras, né, como se fossem Uhum. entrevistadores, e aí convidar outros arquitetos para bater um papo sobre arquitetura, né? Que legal, muito bom. Ai, ai. Então, Rafa, eu queria que primeiramente você se apresentasse, né? Contasse uma breve história de como você começou na arquitetura, assim, se é uma paixão desde criança, como que foi seu contato com a arquitetura? É até engraçado que eu estava fazendo uma apresentação para um grupo agora de investidores e a gente estava falando exatamente disso. Bom, Então, eu sou Rafaela Dalmaso, nasci em Sinop, hoje estou em Sinop novamente, mas nasci aqui. Quando eu tinha uns 15 anos, acho que uns 15 anos, a minha família estava se mudando de casa. Então você imagina, né? Uma menina que nasceu no interior, a única coisa que tinha no interior, por exemplo, Sinop. Sinop tem 40 e poucos anos, 40 e pouquinhos anos. novo. Né, há 25 anos atrás, imagina que não tinha muita coisa para se fazer. Então, a casa era um lugar assim, onde eu recebia os meus amigos, aonde eu adorava receber, onde vivia a casa cheia, a família grande, todo aquele espaço. E a gente estava se mudando para um apartamento. Quando eu olhava aquele apartamento, aquela coisa cinza, branca, nossa, eu assim, estava muito triste, sabe? Ainda era naquela fase de adolescente, que você tá triste, revoltado. Nossa, era um caos, né? E aí, os meus pais estavam fazendo o primeiro edifício aqui de Sinop e eles contrataram a Kátia Matsubara para fazer o apartamento decorado, né? Aham. E aí eu comecei, imagina, né? Menina, 14, 15 anos, andava junto com a minha mãe, e aí eu acompanhava essa Kátia Matsubara. Essa Kátia Matsubara, ela tinha uma caixa de óculos, assim, linda. Ela é maravilhoso, sabe? Aí eu falei assim, eu quero ser. E aí, a hora que aqueles espaços, inclusive o nosso apartamento, ficou pronto, e aquela caixa cinza ficou o lugar mais incrível do mundo, onde eu podia receber meus amigos, e era incrível. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. Transformar essas caixas assim vazias em espaços lindos, com alma, com alma mesmo, com Sim. presença. E aí, foi isso que aconteceu. E aí eu estava contando agora essa história, que quando eu fui, então isso lá, 15, 16 anos, quero fazer arquitetura. Aí eu fui estudar em Santa Catarina, fazer terceirão, e nesse período de terceirão, eu fui fazer teste vocacional. Nenhum teste vocacional deu para arquitetura, porque na época eles pediam uma aptidão, tinha que ter uma aptidão muito grande de matemática e até técnica. Eu nunca fui assim, assim, talentosa de desenho, nada disso.
E aí, tudo dava assim, publicidade, jornalismo, psicologia, direito, eram essas áreas que davam. Mas eu tinha aquela coisa que eu queria fazer arquitetura, eu queria fazer arquitetura, eu queria fazer arquitetura. Resumo da ópera, né? Não contei para ninguém, mas fiz arquitetura, né? E eu sei que quando eu me formei, estava todo mundo esperando. Ai, você passou para publicidade? E eu não, passei para arquitetura, né? Mas né? Passei para arquitetura, bem feliz, todo mundo ficou super feliz na minha casa, né? Com isso, com estar estudando. Mas foi muito difícil, assim, porque eu tinha umas aptidões aí que eu não tinha. Mas, em compensação, tinha outras que eu tinha. Parei no meio da faculdade, fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, morei lá 2 anos e meio, voltei, certa que eu não ia mais fazer arquitetura, que eu ia cancelar e fazer gastronomia. Eu vinha assim, mas convencida disso, que eu ia fazer gastronomia. E aí meu pai me convenceu. Ele falou: falta só 1 ano e meio para você fazer arquitetura, termine e depois você pode fazer gastronomia. Enfim, terminei, me apaixonei por planejamento urbano, foi uma delícia trabalhar com planejamento urbano. E foi isso que me trouxe de volta para o Mato Grosso, que eu fui fazer plano diretor, né? E aí, com 6 meses trabalhando com plano diretor, eu já migrei para... fiz arquitetura residencial, projeto de interiores, e assim foi. Ai, que bom, que delícia. Eu não sabia dessa parte do urbanismo aí na tua história. Foi aí que eu comecei. Foi ótimo, porque me deu uma visão de todo, de coletivo, muito importante. E eu acho que isso faz diferença até hoje para mim. Total, né? Total. Então, você saiu de Santa Catarina e voltou para Sinop e desenvolveu ali projetos de urbanismo. Exatamente. Tem até legal. Uma amiga minha que a gente era roommate, eu morava no apartamento dela, ali, a Milene. E aí voltei para cá e logo que eu trabalhando na prefeitura, sempre fui um pouco workaholic, assim. Eu trabalhei na prefeitura e logo eu trabalhava, dava aula na faculdade. E também eu tinha um escritório, então eu trabalhava 3 turnos. Eu já era dos 3 turnos há bastante tempo. E aí fazia isso e depois fiquei com o escritório. Nesse período do escritório, fui para... fiz curso no Instituto Europeu de Design Estratégico. Comecei com uma parceria que eles tinham no Sebrae, em Cuiabá. Depois fui para São Paulo e depois fui para Milão. Fiz uma parte do curso em Milão. E aí me despertou a veia do design. Desenhei muito mobiliário, assinei coleção de móveis. Então, aí que eu me tornei uma arquiteta designer. E isso realmente teve eu tive um olhar diferenciado, né? Depois de um tempo aí trabalhando com tudo isso, arquitetura e design, tanto é que o meu escritório se chamava Rafaela Dalmaso Arquitetura mais Design. Depois de um tempo trabalhando com isso, estava trabalhando bastante, sempre trabalhei bastante. E eu tinha muito... eu recebia muito convite para fazer lojas. Nesse período eu fui empresária, eu comprei uma loja de decoração com uma sócia. Eu fiquei 7 anos empresária e isso me deu uma visão de arquiteta empresária, né? Sim. Eu tinha uma visão assim mais cuidadosa, olhando para o negócio e não só para a arquitetura e não só pelo design, né? Sim. E esse fator de eu ter tido loja, de eu ter sido empresária, fez toda a diferença para mim para começar a projetar espaços comerciais. Só que ainda assim faltava. Eu sou muito Caxias em relação ao conhecimento. Eu sempre acho que falta conhecimento. Sempre acho que falta conhecimento. Eu sempre acho que eu preciso estudar também. E aí eu fui aprender o que era. Eu falei, queria fazer um curso de design comercial. Isso há 7, 8 anos atrás. E aí eu descobri que design comercial, arquitetura comercial não era assim. Chamava retail design, que era arquitetura de varejo. Na época, no Brasil, não tinha curso.
Tinha só nos Estados Unidos e tinha no Brasil tinha uma questão mais de vitrinismo, uma coisa assim. Nos Estados Unidos e na Europa e na Espanha tinha. Eu decidi por fazer nos Estados Unidos. Fiquei 2 anos e meio indo e voltando a 4 meses para os Estados Unidos. Jura? Vendi um imóvel meu para investir nisso, porque as pessoas sempre falam, mas linda, Marcinha, linda, obrigada por você estar aqui. E eu vendi um imóvel meu para investir nesse curso de Retail Design. Fui para lá, estudei, voltei e aí senti no final dele que era momento de... que eu acho que ele era maior do que eu fui fazer arquitetura comercial para ser uma especialidade dentro do meu escritório. Só que quando eu vi que isso ia ser maior que o meu próprio escritório, e aí eu decidi montar uma empresa específica, que era a Gianduia Arquitetura de Negócios, que eu não queria que as pessoas confundissem. A ideia era até tocar os dois, a arquitetura residencial e a arquitetura de negócios. Mas aí eu entendi que a gente mergulhar numa coisa só, se especializar em algo, fazer alguma coisa muito dedicada e muito específica era muito especial. E aí foi aí que eu fundei a Gianduia e logo depois desativei o Rafaela Dalmaso Arquitetura e Design para ficar só com a Gianduia. Hoje eu assino alguns produtos que levam a minha assinatura, o meu nome, o Rafaela, mas o escritório mesmo de arquitetura é a Gianduia. Entendi, Rafa. Então, assim, Nath, estão falando da sua internet. Então, será que se eu trocar o Wi-Fi... É que eu tenho 2 Wi-Fi aqui no escritório. Será que se eu trocar a live cai, não? Eu acho que não, ela vai segurar um pouquinho. Deixa eu experimentar. Oi. Tô aqui ainda, né? Você tá. Congelou. Oi? Tá aqui. Oi. Acho que opa, melhorou bastante. Ai, que bom. Eu esqueci que numa sala pega um melhor e aqui pega outro. E na hora que eu vim para essa sala, eu esqueci de trocar o Wi-Fi. Ai, que bom. Então, é que assim, eu te conheci, eu acho que há mais ou menos 5 anos atrás, quando você estava abrindo a Gianduia. Exatamente, que eu tive aí em Sinop para fazer o curso do Ferreirinha, que você tinha trazido ele para fazer o curso de... Era arquitetura aplicada... Não, luxo aplicado à gestão. Luxo aplicado à gestão. E é isso aí, já vou contar essa história. Então já conta. Porque assim, não, minha principal curiosidade assim, de você, profissional, é como que você concilia o mercado de luxo e o varejo, né? O retail design. Então, assim, que para mim... Então, eu vou te contar e contar para todo mundo, que eu acho que essa pode ser uma dúvida, né? De muita gente. Vou contar o que acontece. Eu conheci no final do meu curso nos Estados Unidos, eu fui fazer como se fosse a maior convenção de varejo no mundo, que acontece em Nova York, que chama NRF. E eu fui fazer um roteiro de experiência lá para eu entender de varejo. Porque quando eu comecei a trabalhar, e aí é uma grande diferença de quem faz arquitetura comercial e quem trabalha com varejo. Quem trabalha com varejo entende muito de negócios. E daí lembra que eu falei que eu tenho uma obsessão por conhecimento, né? Que eu sempre acho que eu preciso entender um pouquinho mais. E aí eu achava que eu precisava entender. Achava não, ainda bem que eu estava certo, que eu precisava mesmo entender um pouco mais de negócios. E aí eu fui para essa feira de negócios de varejo, que é a maior feira do mundo.
E lá tinha um roteiro de experiências, eu comprei isso para estar com os melhores nomes do mercado, né? Então, o melhor nome da arquitetura, de varejo, os melhores consultores de visual merchandising, os melhores consultores de mercado, então estava o Ferreirinha, tava o maior consultor de tecnologia, estava todo esse pessoal lá. E eu fui fazer esse roteiro. E quando eu conheci... E o Ferreirinha, eu não sei se pode... o Ferreirinha, eu já conhecia ele, porque ele sempre estava nos núcleos de decoração. Tinha uma marca de cortinas, que a gente usa bastante na nossa área, que ele sempre dava treinamento. E eu assistia, mas gostava e ponto, assim. Só que lá em Nova York, eu ouvi o Ferreirinha e foi muito bom, porque o Ferreirinha falava de que todo mundo podia aprender com o luxo, que a gente não precisava ser do mercado de luxo, mas a gente podia aprender com o luxo e que o mundo tinha se transformado e que a gente às vezes não tinha visto. Mas a maneira, eu ouvia, tipo assim, tinha uns 15 consultores lá. Eu ouvia todo mundo falar, mas a maneira como Ferreirinha falava era muito especial. E eu falei, gente, eu acho que eu preciso que as pessoas ouçam que o mundo mudou, que o varejo precisa mudar, que os negócios precisam mudar, para que eles um dia entendam o que é a minha empresa, o que é a Janduia, né? Aí eu mandei um e-mail, o Ferreirinha é sempre muito educado, quem conhece ele sabe, muito atencioso, mandou um e-mail para todo mundo, agradecendo a participação, e eu respondi ele, eu falei, eu queria fazer o curso que você tem aí em São Paulo, eu queria trazer para o Mato Grosso. Ele falou, a gente nunca levou para nenhum lugar, só levou uma vez para o Rio de Janeiro, tal e coisa. Geralmente a gente não tira o curso daqui. Ele falou, mas eu acho que com você, eu nunca esqueço a frase, com você a exceção será bem-vinda. Falei, vou fazer acontecer. E aí levei trouxe o curso para Sinop. Foi o maior curso do luxo aplicado à gestão feito numa edição só, né? Nós fizemos uma palestra de abertura de 500 pessoas, um curso de 120 pessoas, e depois eu levei o curso para Cuiabá, depois para Sorriso, trouxe de novo para Sinop, e a gente começou uma relação entre a Janduia e a MCF Consultoria, que é a empresa do Ferreirinha, pautado nos princípios das duas empresas, né? Que é acreditar na inovação, que é acreditar que você pode ir além, que todas as empresas podem. Então, eu nunca, na verdade, me apropriei que eu trabalhava com arquitetura de luxo ou mercado de luxo, porque isso não era uma verdade. Eu trabalhava com um mercado inovador, que precisava fazer diferente, que precisava fazer mais, que precisava melhorar. E para isso a gente se baseia no luxo, a gente aprende com o luxo, né? E aí, parafraseando Ferreirinha, né? Que nem todas as empresas podem ou devem ser de luxo, mas todas podem aprender com luxo. Então, essa é a minha história. Não é que eu concilio, na verdade, eu me inspiro no luxo para criar estratégia para arquitetura de varejo e de negócios. Que até a gente aprendeu lá nesse curso que eu aprendi que assim, o mercado de luxo ele é todo estudado, né? Eu acho assim que é um mercado que pelo menos o que eu sinto que é o mercado que a gente mais estuda, é o comportamento, as marcas elas têm potencial para investir nesse estudo, né? Então, assim, ela estuda absolutamente tudo dentro de uma loja, né? Então, desde o consumidor, o produto, enfim, tudo, né? É isso aí. Então, Ai, travou. Ai, eu não sei se fui eu que travei ou foi ela. Voltei. Ai, foi... Não, voltei. Eu não sabia agora se era eu ou se era você que tinha travado. Não, o meu telefone ele apagou a tela. Mas é isso, a gente pode sempre se inspirar, né, nas empresas. E
Eu acho que eu acho que todo mundo bebe um pouco dessa fonte do luxo, né? Então, assim, eu acho que todo mundo vai se inspirando e hoje a gente já está numa cadeia que a gente está se inspirando em quem não é do luxo, né? Mas que tem uma fonte de inspiração, então é super importante. Tava falando, por exemplo, né? Se a gente, o luxo ele sempre está na frente, na moda, nos automóveis, no mobiliário, né? E se a gente for olhar, por exemplo, olha o que a Dolce Gabbana fez agora no desfile que eles fizeram lá. Mas não foi só um desfile, né? Eles trouxeram toda a história dos artesãos italianos, de todas aquelas roupas tecidas à mão, né? Então, assim, o luxo para os negócios, ele é muito importante. Então, independente se eu atendo o cliente AA, se o meu varejo, se eu atendo o varejo de supermercado, galpão, não importa. O que importa é a gente se inspirar e aprender com essas operações, né? Assim, eu penso assim, talvez não seja nem assim, o material que você vai utilizar numa loja, é o pensamento, né? É pensar pensar no pensamento do luxo, né? Talvez assim, você pode até especificar um material de custo menor, de qualidade inferior, tal, mas com aquela mentalidade que aquilo vai proporcionar, né? Eu acho que assim, uma coisa, o luxo nunca trabalha com qualidade inferior, tá? Eu acho que isso não. O luxo não trabalha com qualidade inferior, mas o luxo ele trabalha com várias possibilidades, né? Então é isso. Mas o meu negócio não é negócio de luxo. Quem trabalha com luxo é o Ferreirinha. Eu só me inspiro nele, né? E a gente tem uma troca profissional, mas a minha é só uma inspiração. Eu trabalho com inovação, criatividade e esse design de negócios, né? Sempre conciliando aí comportamento de consumo. Esse é o core business da Gianduia. Sim, e você falou do design que eu vejo assim, eu te acompanho, né, no Instagram, e assim, eu vejo muito post bacana, muita coisa legal voltada a essa área do design. Eu tô vendo aí um neonzinho aí atrás de você, eu vejo assim que você adora, né, usar o neon. Show. Ó, eu tenho flamingo, eu tenho coração, tem tudo por aqui. Eu vi uma parede verde também linda que você fez com neon, eu fiquei apaixonada. Né? Esse daí, falando em luxo, né? Eu trabalho com luxo, sim. Esse daqui nós fizemos para a MCF Consultoria no fórum deles, Pensadores do Luxo. E aí a gente trouxe, só para você, era como se fosse um manifesto, chamava Manifesto dos Novos Tempos, onde a gente trouxe andaimes, que a gente não é baixa qualidade, mas ele é simples, ele é rústico. Nós trouxemos andaimes com plantas e neon, né? Os andaimes falavam da construção, né? Se a gente está falando Manifesto dos Novos Tempos, dessa construção contínua. As plantas eram essa sustentabilidade no que a gente acredita para o amanhã. E o neon é esse brilho e essa luz que a gente tem que ter, né? Ai, que lindo! Então, assim, tudo tem uma história também, um lado poético e motivacional, né? Assim, as suas inspirações, então, vem eu acho que algo bem importante é que quando a gente começa a trabalhar com negócios, tudo isso, hoje o consumidor não é bobo mais, né? Se ele não vê que tem uma verdade, que tem uma história, que realmente tem um propósito naquilo lá, aquilo ali de alguma maneira pode ficar insignificante, né? Então, se a gente não mergulhar realmente na história, se a gente não trouxer
mais do que uma referência de um material que seja interessante esteticamente. Se a gente não mergulhar nesse propósito, nessa essência, nessa alma da marca ou do que está acontecendo, não faz sentido. É um lugar que ele não faz sentido. E hoje a gente pode consumir tudo pela internet. Então, se não for para ter esse ambiente físico que represente, então aí tem um trabalho muito grande de todo mundo que trabalha com negócios, com varejo, que é uma dedicação muito grande a conhecimento, a conteúdo, né? Então, e aí vai de novo aquela coisa, a gente nunca sabe o suficiente, a gente está sempre conectado a tudo que está acontecendo, né? Sim, com certeza. E uma coisa também, colocando nisso, que você sempre fala, é criar os ambientes de experiência, né? Para esse consumidor experimentar esses espaços. Então, assim, como que funciona mais ou menos isso? Você estuda o perfil do cliente, o comércio, e aí você volta para essa área de criar experiências nessas lojas. Como que funciona esse processo de criar experiências? Sim, porque o que acontece, Natália? Olha só, a gente passou por um período, isso já estava acontecendo, foi potencializado agora durante a pandemia. Nós passamos por um tempo que a gente não podia sair de casa, certo? Sim. Ou até se a gente saísse de casa, não tinha nenhum lugar aberto para a gente ir. Então, a gente continuou consumindo todas as coisas de maneira digital, né? Sim. Então, assim, e aí tem uma coisa que assim, a gente quando se acostuma com uma coisa boa, né? O tal do paladar não retrocede, a gente se acostuma com alguma coisa boa, a gente não volta. Então, assim, tem algo que já há muito tempo acontece, que a tecnologia, a compra digital, os smartphones trouxeram, foi uma questão de conveniência, né? Então, é muito conveniente para eu comprar sentada daqui, enquanto eu falo com você, se eu quiser comprar uma passagem, eu compro. Enquanto assim, a gente assiste um filme, eu posso comprar enquanto, né, eu tô assistindo um filme, eu tô comprando uma viagem, tô comprando uma roupa. Eu acabei de ver passando uma menina com batom vermelho, eu vou lá comprar o batom vermelho, né? Então, assim, eu tenho essa conveniência. E o que me faz o que me faz sair desse conforto, que é a minha casa, meu escritório, e ir para esse lugar que é o varejo, né? Ou qualquer negócio de serviços até você precise mais, mas o varejo que vende um produto, o que vai me fazer me tirar da minha casa, do meu escritório? Olha só, a gente tem muita coisa para fazer. A gente trabalha, a gente tem casa, a gente cuida da casa, cuida de filho, cuida, né? Tá em casa, tem um ambiente familiar, tem cachorro, planta, marido, esposa, namorado, tem tudo, né? E aí, para justificar que você pegue um tempo daquelas suas horas, né? E você vá para um lugar, tem que ser uma experiência, né? Você não vai lá para comprar uma blusinha branca que você consegue pedir pelo WhatsApp. Né? Então, se aquele lugar não te provocar uma experiência, se você não aprender naquele lugar, se você não tiver estímulos sensoriais, se aquele lugar não fizer bem para o seu dia a dia, de repente, você não quer mais ir. Entendeu? Então, é por isso que a gente pensa nas experiências e a gente acredita que os lugares, que o varejo, é isso que a gente chama de terceiro lugar, né? Que é esse lugar entre a nossa casa e o comércio. As áreas comerciais têm um papel fundamental para isso, que ele precisa ser esse lugar para ensinar, para compartilhar, para gerar empatia, muito mais do que vender. Porque a venda pode acontecer por vários canais, mas essa emoção, essa experiência acontece nesse ambiente físico, né? Então a gente estuda. Nosso processo começa, muitas vezes a arquitetura a gente deixa numa terceira etapa,
do processo, mas primeiro a gente estuda o mercado, a gente estuda o comportamento do consumidor, o que esse consumidor quer. Às vezes você quer montar um negócio, mas esse negócio não cabe mais hoje, ou para aquele público que você quer atender, né? Sim. Então é E mais ou aí você menos faz assim. isso em conjunto com o cliente, essa etapa de decisão, de como que vai ser a loja, é tudo junto com o cliente. Total. Hoje eu estava falando, hoje eu fiz uma live de manhã e eu estava falando com a Mari Rovares, que é da Rovares Iluminação e Eletro Rovares de Sorriso. E a gente está fazendo um processo, a gente está fazendo um retrofit num projeto que a gente acabou de fazer retrofit, que a gente está inserindo um novo segmento. Tanto é que a reflexão da mudança, a gente fez um desenho, foi para revisão, e a reflexão da mudança daquele desenho não veio nem de nós, nem dos gestores, nem da arquitetura. Veio dos eletricistas que usam aquele espaço, né? Jura? Então, o que a gente faz é muito a muitas mãos, né? E, na verdade, em arquitetura comercial, não pode ter a cara da Janduia ou a cara do X. Ela tem que ter a cara do que o cliente quer, né? Sim. Uma coisa que você falou aí, que é o espaço do eletricista, né? Então, assim, uma coisa que eu também acho fundamental, assim, não sei se todos praticam, mas nessa área eu acho fundamental fazer a pesquisa de pós-ocupação. Né? E aí, a gente, depois é que assim, eu estudo muito na parte do corporativo, né? Então, assim, eu faço os escritórios e aí depois eu faço o estudo pós-ocupação. Como que essas pessoas estão se comportando lá dentro desse ambiente? Se a cadeira ficou legal, se a mesa ficou legal. Então, eu acho que isso para o comércio também é muito importante, né? Você Total, retornar nesse comércio e fazer essa pesquisa, né? Para total. ver se. Não, pode É, falar, e, desculpa. e assim, a gente está falando com seres humanos, né? A gente antecede, antecipa, estuda, vê referências, mas é a gente colocar aquele ser humano, aquela pessoa naquele ambiente, para a gente ver como ela vai se comportar. Sabe quando a gente, em arquitetura residencial, que a gente faz aquele caminho bonito da calçada até a casa e as pessoas trilham um caminho na grama? Você vê, Uhum. é assim. Às vezes você acredita que as pessoas vão sentar aqui, mas elas não gostam, elas gostam de sentar ali. Aí você vai lá daqui um pouquinho e reformula. E eu te falo que, assim, para o varejo, é muito bom quando a gente tem esse recálculo de rotas, né? Para ninguém, a gente não fica, não morre abraçado na pedra, né? A gente vai sempre tentando atender e entender esse consumidor cada vez melhor. É, com certeza. E além dessas experiências que a gente estava falando da loja, do ambiente físico, né? Você trouxe também um termo que eu não conhecia, que é Instagramabilidade. E eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente, de onde que você surgiu com isso, como que foi essa ideia? Então, vamos lá falar da tal Instagramabilidade. O que acontece, Natália? Deixa eu só arrumar meu celular aqui, que ele está um pouco meio caído. Deixa eu vir um pouquinho mais para É, cá. Ele vai caindo aqui. Então, a Instagramabilidade. O que acontece?
Pronto? Voltou? Eu voltei, fiquei plena aqui esperando o momento da volta. Eu não sei o que aconteceu. De repente ele fez um barulho assim, pi, 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 pi. O vídeo foi pausado. Eu nem apertei nada. Coisas de internet. Mas te Foi falando voltando a falar da instagramabilidade. Então, há um tempo eu percebia que a gente precisava ter um foco, um enquadramento, um frame, assim, que as pessoas pudessem fotografar e que elas pudessem compartilhar e que tinha alguns espaços que elas iam mais e que daí você via o outro ir e tal e coisa. Eu já entendia disso e a gente sempre foi muito preocupado com o desenho do piso, porque a gente achava que seria interessante. A gente foi muito preocupado sempre em ter um recadinho, por exemplo, no provador de uma loja. A gente sempre teve esses toquezinhos do design. Mas aí, em Milão, Milão de 2018. Milão de 2018. Milão de 2018 sempre é premiado, né? Eles têm todos a premiação, que é premiada pelo melhor designer, produto mais sustentável, enfim, todas essas premiações. E saiu uma primeira premiação que era, pela primeira vez, que era o ambiente, era no Fuori Salone, não era nem no Salone, era no Fuori. Qual que era daqueles eventos que produziria mais tráfego de Instagram? Eu olhei aquilo, eu achei aquilo fantástico, fantástico. E aí eu fui estudar a fundo. E aí tiveram três, assim, né? Os três primeiros lugares que eu fui estudar o que era. Então aquilo me chamou a atenção. Falei, gente, tem uma coisa aí chamada. E aí se falava um pouco em instagramável. Mas eu falei assim, isso daqui é instagramabilidade. É o poder que aquele ambiente, e não é só o visual, que todas as ações são feitas para poder gerar esse tráfego instagramável, né? De instagramabilidade. E aí comecei a falar disso e, enfim, né? Fiquei aí por muito tempo dando muita palestra no Brasil inteiro de instagramabilidade, né? Sim, então isso de criar um ambiente instagramável dentro de um comércio, por exemplo, ele surge também com a experiência, né? Que junta as duas coisas, né? Que aí o consumidor, ai, que legal, loja tal tem um balanço para eu tirar uma foto. Então, isso acaba trazendo o público para a loja, né? Então, e aí, você sabe que essa sempre foi uma observação minha que eu tinha na maior escola que eu tive, que foi a escola Disney, né? Então, assim, você quer comprar um Mickey, mas você quer tirar foto daquela loja cheia de Mickey. Você quer colocar o chapéu do Mickey para tirar foto, né? Então você vai vendo que tem elementos que você quer participar, que você quer estar junto, que você quer viver aquela experiência de uma maneira mais completa. E aí a gente começou a falar muito de instagramabilidade e como isso não era uma coisa boba de adolescente, porque no começo falava assim, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de millennial, que isso não era uma coisa boba, e sim uma estratégia de negócio, né? Tanto é que tem várias empresas que elas têm a estratégia. Então, restaurantes que são considerados restaurantes instagramáveis, né? No mundo todo. Comidas instagramáveis, tem uma operação americana que eles são de drive-in, tipo um fast food de drive-in, que eles lançaram os milkshakes Square, para que eles coubessem certinho na tela aí do Instagram. Era na época que o Instagram nem tinha essa tela maior, mas era a tela quadradinha. Então, quem se apropria, quem consegue se apropriar né, de maneira assim eficiente da instagramabilidade, do instagramável, tem um super diferencial aí nos negócios, né? Sim.
E você acha que a aceitação desse mercado, né, desse cliente, ele tá, como que se diz? Ele tá voltado a isso? Quando você vai fazer um projeto para um comércio, você vê o cliente aberto a criar esse tipo de ambiente para trazer mais pessoas? Hoje ele pede, tá? Hoje ele pede. Mas ele já pede. Pedem, é. Só que eu sempre falo que não dá para criar um puxadinho instagramável, né? Não dá para fazer aquela parede de asinha que ninguém aguenta mais e falar que você tem uma coisa instagramável, né? Isso já foi, já passou. A gente precisa de uma experiência completa de instagramabilidade, né? Então, por isso que a experiência, por isso que a integração com tecnologia. Então, assim, a gente precisa entender. Você precisa gerar instagramabilidade, mas a tua internet tem que ser boa para o cliente poder postar na hora, porque depois que ele passou aquele momento, ele já está lá resolvendo o problema do cachorro, da planta, do filho, e ele acabou. O mercado que não entregou a compra na hora que ele precisava. Então, se você não pega aquele cliente naquele momento da emoção, você dissipa muito todo o esforço que você fez. Então, a instagramabilidade não é essa paredinha, esse puxadinho instagramável, né? E sim, toda uma experiência completa. Ai, que delícia. Eu sou super a favor de criar ambientes instagramáveis, que eu acho que Isso é mesmo. fundamental. Tá, e agora eu queria que você contasse um pouquinho, que eu também sou super curiosa para ir aí em Sinop, sobre o mercadinho de design. Como que Ai, surgiu essa mercadinho. ideia? Que eu vejo que você posta coisa da tua mãe, que você posta coisa de planta, de... Enfim, queria saber como que é essa ideia, como que você chegou nisso, como que foi essa história? Então, ó, tô tocando até o interfone aqui. Mercadinho de design. Mercadinho de design surgiu para comemorar os 2 anos da Janduia, né? E eu sentia que faltava um pouco mais de experiência para as pessoas aqui de Sinop. Então, a gente resolveu trazer tudo isso num ambiente que pudesse proporcionar experiência, que pudesse proporcionar encontro de pessoas, que a gente descobrisse pequenos artesãos que fazem coisas interessantes e que a gente pudesse colocar lá, impulsionar pequenos produtores. E assim surgiu o mercadinho de design. São 3 anos, a gente completou 3 anos de mercadinho esse ano, com 5 edições fixas, mais 2 edições pop-ups. Então, é um projeto aí bem especial. Eu acho que assim, o mercadinho, hoje eu estava falando nessa reunião, que ele é tipo uma materialização da minha vida profissional toda, esse projeto, né? Porque ele fala de inovação, ele fala de encontros, ele fala de referências, ele fala de pesquisa internacional, ele fala de olhar local. Então, eu acho que ele é uma valorização aí completa de todo um ciclo aí meu profissional e que eu consegui colocar tudo isso no mercadinho. E ele é aberto, ele é democrático, ele é bacana. Eu sou a super suspeita em falar do mercadinho, né? Hoje eu estava fazendo um resumo de alguns números, né? Então, em 5 edições, foram mais de 10 mil pessoas que passaram, foram mais de 2 milhões de reais gerados nos mercadinhos, né? Mais de 200 marcas que participaram disso. Então, é um projeto bem especial. Ai, que lindo! Então é um projeto até multidisciplinar, né? Você tem várias Ele é áreas. totalmente multidisciplinar. Ele é por isso que eu falo que ele é a materialização de tudo que eu fiz profissionalmente. Ele é muito multidisciplinar mesmo. Diz que a Márcia está falando para convidar ela, que ela tem uma galeria de obra de arte, né? Muito bem, muito bem. Ela está falando que ela vai levar a galeria dela lá para você. Eu sempre convido, dona Márcia, pode parar, é só vir. Ah. E assim,
Como que, uma curiosidade também que eu tenho, como que você faz para administrar teu escritório Sinop e São Paulo? Como que você concilia isso? Sim. Não, eu vou te contar mais uma, porque na verdade eu tenho três Jura? escritórios, né? Só que ele funciona mais interno, que é o escritório de Santa Catarina também, do Sul, né? Jura? E como eu administro com muita energia, tendo pessoas boas trabalhando junto comigo. Eu sou pautada em parcerias, em um olhar assim inovador. Então, é isso. Mas eu vou falar assim que é um trabalho bem árduo. Eu trabalho bastante, tá? Bastante para colocar tudo isso em pé rodando. É bastante trabalho, mas sou bem aí feliz. Cada escritório tem a sua equipe, o seu perfil de cliente, os projetos que a gente atende. Nesse momento de pandemia foi bem complexo e hoje, só para você ter uma ideia, a gente nós estamos, só para você entender, há 2 anos atrás eu decidi levar a sede da Janduia para São Paulo. E eu estruturei o espaço físico lá e transformei Sinop há um ano atrás. Há um ano atrás eu transformei Sinop em home office, que é aqui onde a gente está. E aí eu transferi a parte, né, a estrutura física de atendimento em São Paulo. E aí, nessa pandemia, a gente fechou também a parte física de atendimento em São Paulo, né? Então, hoje eu tenho as 3 unidades funcionando remotamente, né? Remotamente. Ai, que bom que você conseguiu ainda se adaptar a tudo isso, né? Que além de Mas gerenciar tudo, fazer essa mas adaptação. eu vou te falar que eu acho que eu tenho muitos desafios na Janduia, tá? Eu, como gestora, eu tenho muitos desafios. E se eu fosse falar, a gente precisava de umas 5 lives para eu falar todos os meus desafios e todos os pontos de evolução que eu preciso ter. Mas tem algo que eu fui aprendendo, é um pouco meu, mas eu fui aprendendo ao longo dessa caminhada, que a gente precisa se adaptar, né? Que você precisa, não adianta eu falar para o meu cliente que ele precisa se adaptar ao mercado e eu não fizer esse exercício, né? Então, eu não tenho assim, eu tenho um poder de adaptação e de flexibilidade e de tentativa. A minha mudança, você imagina, né? Eu tinha escritório quando eu mudei, né, falo de Malicuia para São Paulo, a gente tinha quase 14 anos, 13 anos e meio de escritório, praticamente no mesmo lugar. Fechar aquela operação, eu te falo que foi fácil, né? Eu fechei a porta, eu tirei a placa, mas eu entendia que a gente já ia caminhar para isso. E tanto é que é o que aconteceu quando aconteceu toda essa pandemia para a gente. Foi uma questão muito mais assim, técnica, como é que vai ficar o servidor, porque o trabalho, né? Eu sempre viajei muito, então, assim, eu já trabalhava remotamente. Agora, as pessoas que trabalham com a gente são fundamentais, né? Eu não teria isso se não tivesse pessoas incríveis, parcerias ótimas. Eu tenho alguns escritórios que fazem, que complementam o meu trabalho, então... isso. Que bom. Então, se tiver aí uma resposta para essa sua pergunta, energia, poder de adaptação e ter ótimas pessoas do nosso lado. Fundamental. Fundamental. Eu acho que, deixa eu ver aqui, deixa eu só recapitular a minha cola. Mas eu acho que eu falei tudo. Deixa eu ver as experiências, design. Eu acho que deu bem certo o nosso tempo. Eu queria agradecer você por ter participado, contado pra gente um pouquinho da tua vida, da tua história.
Que assim, eu sou sua fã. De verdade. Ah, obrigada, obrigada. Natália, obrigada pelo carinho sempre, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz aí de fazer parte dessa turma aí desse projeto super bacana de conteúdo. Que legal, estou bem feliz. Obrigado pelo convite. Parabéns aí para você, que é âncora, pro Zeco, que está por trás disso, imaginando tudo isso, bem feliz. Então, super feliz de ter sido convidada e obrigado. E estamos aí para compartilhar. Você sabe, na pandemia, né? Eu, como muita gente, a gente assistiu muita coisa e eu acho que uma das frases que eu mais fiquei inspirada, assim, foi uma do Abílio Diniz, né? Eu não sei nem falar quantos anos que o Abílio Diniz está, se é 84. E aí ele falou, não, porque eu tenho muita vida pela frente. Eu tenho muito para aprender e eu tenho muito para compartilhar, né? Então, eu acho que é isso, né? O que a gente leva aí dessa nossa vida é isso. Aprender bastante e compartilhar o dobro do que a gente aprende. O que a gente aprende, exatamente. Eu também acredito nisso. E eu vejo você sempre compartilhando, assim, tudo que você pode. Eu compartilho tudo. Eu compartilho assisto tudo. todos os seus stories, todas as suas lives. Eu compartilho tudo. Aqui é tipo tudo real time, sem edição. A gente vai compartilhando tudo. Então, eu vou agradecer vocês e também vou te pedir, Natália, se você puder depois, deixa as nossas redes sociais ali, que a gente, o Mercadinho, a Jantuia, a minha, que por alguma delas a gente sempre está compartilhando bastante coisa. Tá, joia. Vou deixar assim. Tá bom? Um beijão. Brigadão, Beijo, Rafa. gente. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.